Provavelmente um dos coeficientes mais famosos que nós temos no meio da engenharia de estrutura é o coeficiente γ-Z. Mede os efeitos da deslocabilidade de um pórtico, principalmente em edificação em múltiplos pavimentos, e é preciso para a sua aplicação entender as condições em que eu efetivamente posso utilizar esse coeficiente como parâmetro de análise da instabilidade global. É importante lembrar que o γ-Z é o parâmetro, o coeficiente que realmente está na norma. Normalmente os efeitos de segunda ordem global serão considerados no Brasil ou pelo γ-Z ou pelo efeito P-delta. No entanto, a rigor mesmo, na norma só consta o γ-Z. O que é esse coeficiente? Qual é a lógica por trás dele? Como é que calcula? Quais são as premissas? O que a gente pode e quando não pode utilizar esse coeficiente. Eu sou Enzo Portela, trabalho com cálculo estrutural desde 2007 e no vídeo de hoje nós vamos matar de uma vez por toda as tuas dúvidas lá do coeficiente γ-Z. Vem comigo! Bom, primeiro importante a gente salientar aqui que o γ-Z tem duas funções a rigor, tá? A primeira delas é o que eu chamo aí de análise qualitativa, né? Você estimar a sua segunda ordem global, se ela pode ser desprezada ou não. A depender do valor de γ-Z, dá para a gente desprezar os valores dos esforços de segunda ordem global. E o segundo ponto, que é uma análise quantitativa, é utilizar o coeficiente do γ-Z para criar uma envoltória de esforços que cobrem os resultados de primeira ordem e de segunda ordem, tá? É importante entender que o γ-Z no final do dia tem sim como principal objetivo classificar a estrutura quanto à deslocabilidade do nó, tá? As hipóteses básicas que a gente utiliza no γ-Z, gente, primeira delas, né? Quando eu estou utilizando o γ-Z, a formulação dele é pressupondo que a análise linear da estrutura com ações sobre as combinações de estado limite último. Então, pelo amor de Deus, análise de γ-Z é uma análise de estado limite último. É uma análise de instabilidade global que é feita no estado limite último, tá bom? Só serve análise na combinação de estado limite último. Segundo ponto importante, a rigidez dos pilares, vigas e lajes é adotada com valores reduzidos em relação ao da seção bruta. Isso aí é norma. NBR 6118, item 15, nos permite que para γ-Zs até 1.3 eu faça uma análise simplificada do meu pórtico espacial, fazendo uma análise rigorosamente elástica linear, no entanto, com a rigidez desses elementos estruturais, essa rigidez penalizada, seja o 0,3 da laje, seja o 0,4 da viga, seja o 0,8 do pilar. O fato é que uma análise de pórtico espacial, utilizando como parâmetro de estabilidade global γ-Z, necessariamente a sua análise ela é feita num regime, considerando um regime elástico. No entanto, as rigidezes dos materiais são brutalmente penalizadas, tá? Óbvio que o que é ali coerente, né? Uma vez que no estado limite último, esses elementos estão completamente fissurados e tem aí a presença da não linearidade física. Terceira hipótese aqui para o cálculo, tá? É a hipótese de afinidade, inteiramente satisfeita quando cada pilar tem a mesma rigidez em todos os andares, ou seja, a inércia é constante, a FCK é constante, a altura é constante. Todos nós sabemos que a maioria dos prédios, os pilares não vão ter seções constantes, mas a rigor, na formulação do γ-Z, foi considerado que a barrinha vertical lá do pórtico, que representa os pilares, ela teria rigidez constante. Mas, de novo, não é o caso para a maioria dos prédios, né? Nós de engenharia não resolvemos a natureza, nós de engenharia resolvemos modelos. Modelos são equações, equações têm variáveis e não dá nas nossas equações para considerar todas as variáveis perfeitamente como elas influenciam os nossos problemas. Por isso que a gente se utiliza de ponderadores, né? De coeficientes de segurança para criar a margem, inclusive por conta de deficiências do nosso próximo modelo. Bom, o que você está vendo aqui é o item 15.7 lá da norma, e aí para primeiro frisar uma coisa, né? O γ-Z está na norma, então você está embasado pela norma. Segundo ponto importante, quando você usa o γ-Z como parâmetro de estabilidade global, a própria norma permite que você aplique esse modelo, né, essa forma de calcular, de estimar a estabilidade global para estruturas a partir de 4 pavimentos.
Todos nós sabemos que estruturas de concreto no estado limite último estarão fissuradas. Independente de ser estrutura de concreto armado, protendido, não interessa. Elas estarão fissuradas. Como estarão fissuradas, eu já não posso contar com toda a rigidez das peças, uma vez que peças fissuradas não vão me dar, por exemplo, o mesmo momento de inércia de uma mesma peça ali com a mesma seção, o mesmo material e não fissurada. Então eu tenho que estar penalizando, né? Eu tenho que penalizar esses elementos estruturais que estarão fissurados. É óbvio, gente, que elementos que sofrem mais tração, elementos de concreto sofrendo tração, tendem a ter um padrão de fissuração muito maior, muito mais avançado do que elementos que, por exemplo, trabalham predominantemente a compressão. Quando você vai para um pórtico espacial com um modelo de estruturas reticuladas, quando a gente diz estrutura reticulada, quer dizer que é estruturas que é modeladas por barra, tá? Quando eu estou lá num padrão de estruturas reticuladas, que eu tenho viga, laje e pilar, sabidamente, viga e laje estão submetidas à flexão. E a flexão é a ocorrência de compressão e tração na mesma seção. Então, viga e laje vão sofrer com mais tração por conta da flexão do que pilar, que sabidamente tem o efeito da compressão e, consequentemente, o efeito da flexocompressão. Por isso que a norma dá esses valores aqui, ó. No caso de laje, eu vou rodar no meu pórtico com 0,3, no caso de viga com 0,4, e no caso de pilar, 0,8. Ou seja, eu penalizo menos o pilar, uma vez que eu sei que esse elemento conta com um estado de compressão por conta das cargas axiais que ajudam a impedir o surgimento das fissuras, tá? Esse aqui é um ponto importante. O cálculo basicamente é o seguinte: eu tenho lá o meu predinho de pelo menos 4 pavimentos, eu tenho lá as representações das rigidezes da minha estrutura, eu tenho aqui a não linearidade física aproximada da minha estrutura, que em outras palavras é o quê? É eu rodar meu pórtico, né, com a modelagem elástica, mas penalizando essa rigidez. No lugar de usar 100% de EI, como é o pórtico de estado limite de serviço, eu vou usar 0,3 de EI, ou seja, eu dispenso 70% da rigidez e considero somente 30%. Em outras palavras, eu estou analisando na instabilidade global um pórtico onde os meus elementos estruturais são muito menos rígidos, né? Eles deslocam muito mais, porque eu capei aqui, né? Cortei aqui boa parte da rigidez dele. Bom, sabidamente aí o IC é o momento de inércia lá da peça. Então o que é que a gente vai fazer na prática? Eu vou substituir o meu predinho lá por um pórtico com as suas respectivas cargas e cada barrinha dessa vai ter sua rigidez lá de cálculo conforme a tabelinha lá da norma, né? O 0,4, 0,3 ou 0,8 lá para pilar. Muito bem. Deixo lá as cargas normal, coloco lá todas as cargas verticais, horizontais de vento, o que tiver. E o gama Z, ele passa a ser calculado basicamente por essa expressão que você está vendo na tela, que é 1 dividido por 1 menos o delta de momento total, dividido pelo delta de momento de primeira ordem. O momento aqui, um TOT, é a soma dos momentos das forças horizontais em relação à base da estrutura, né? E o momento total aqui é a soma dos produtos das forças verticais, valores de cálculo pelo deslocamento horizontal. Isso, o que é isso? Na verdade, quando você está calculando o momento um TOT, isso aqui é o momento das forças horizontais vezes aqui, ó, força vezes o braço de alavanca. Essa força vezes esse braço de alavanca. Aí essa força vezes esse braço de alavanca. Essa força vezes esse braço. Essa força vezes esse braço. Os softwares de análise vai pegar a força horizontal em cada nó, vai multiplicar pelo braço de alavanca e ele vai ter um momento de tombamento aqui das forças horizontais. Além disso, tem também os esforços das cargas verticais, né? Porque esse pórtico aqui, ele não vai ficar rígido reto, ele vai ter umas distorçõezinhas à medida ali que eu tenho carga. Essas pequenas distorções, vezes, né, esses pequenos deslocamentos, vezes a carga vertical, vai gerar um momento ali, um momento dito ali, um momento até de uma análise de primeira ordem, né? Esse momento, esse comparativo entre o momento de tombamento e o momento da vertical é que faz com que eu calcule o gama Z. Então, intuitivamente, o que é o gama Z? Ele é quase que um percentual das relações dos momentos gerados pela carga vertical com a carga horizontal. Obviamente que quanto mais carga horizontal eu tenho, mais o meu prédio desloca, e quanto mais ele desloca, maior é o momento gerado pelo carregamento vertical com esses pequenos deslocamentos. É isso que vai calcular o gama Z. Então,
Quanto mais meu prédio deslocar pela força horizontal ou pela falta de rigidez do prédio, maior será os momentos gerados pelo carregamento vertical. E quanto maior essa relação dos momentos da carga vertical com os momentos da carga horizontal, maior será o meu coeficiente γz. E quanto maior meu coeficiente γz, mais propenso eu tenho ao meu prédio estar deslocando muito. E aí eu tenho que segurar ou controlar esses deslocamentos aí da minha estrutura, tá? Um ponto importante: não se apaixone demais, tá? O γz entre você, o seu modelo e a realidade tem muitas diferenças, tá? Quando eu digo não se apaixone demais aí pelo modelo, é por quê? Porque, por exemplo, em teoria, o γz não pode ser utilizado se eu tenho pilares lá, repetição de pilares que não são iguais, né? Eu não posso usar o γz a rigor, aliás, até melhorar a minha frase, né? O uso do γz tem a formulação, achei a frase. A formulação do γz tem como limite, né? Como fatores limitantes, a repetição de pavimentos iguais. Então, a rigor, o γz teria que ter todos os pavimentos iguais. O pilar tem que ter uma rigidez constante, então toda a seção do pilar teria que ser a mesma, lá da fundação até o topo do prédio, né? A altura lá da estrutura devido à carga vertical desprezada, estruturas aporticadas, né? É uma análise de estado limite último com a não linearidade física aproximada. Então você vê que tem uma série de limitações do uso do γz que inclusive a maioria de nós não obedece, né? Todos os prédios que eu faço, praticamente todos os que eu faço, acho que todos que eu já fiz até hoje, com exceção dos prédios muito altos, né, de túnel de vento, eu utilizo o γz como parâmetro de instabilidade global e a maioria deles vão ter variações nos pavimentos, mas por isso que você calcula lá os seus coeficientes de segurança e a gente sabe, né, tá aí que dá certo, tá aí os prédios do Brasil, em sua esmagadora maioria, sendo feitos dessa forma, ok? Interromper o vídeo aqui e te dar um aviso rapidinho, estão abertas as inscrições da nossa pós-graduação em projeto de pontes, viadutos rodoviários e ferroviários. Se você é engenheiro civil, quer atuar nesse mercado que desde 2021 passou por uma grande mudança, essa é a tua grande chance. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, clica lá para tu receber mais informações da pós. Agora continue aí teu vídeo. Bom, para a gente encerrar a continha aqui com um exemplo, né? Então a gente tem aqui os nossos pórticos, né? As forminhas lá, ó, independente se tem balanço ou não e tal, você vai botar lá uma rigidez. Lembrando que a rigor, né? O γz de Norman, ele despreza o deslocamento horizontal pelas cargas verticais, por isso que exatamente eu trouxe esse exemplo que você está vendo na tela. Porque num você tem uma estrutura simétrica, né? No outro você não tem uma estrutura simétrica. Então esse delta nessa estrutura, nessa segunda estrutura aqui à direita, como ela tem essa varandinha em balanço e não tem ela aqui do lado esquerdo, isso aqui você está vendo claramente que eu tenho um prédio assimétrico que só a carga vertical já vai gerar ali um deslocamento horizontal. Esse deslocamento horizontal gerado pela assimetria de carregamento vertical não é levado em consideração no γz. O próprio TQS, ó, se a gente for lá no TQS, entrar aqui, por exemplo, eu peguei esse prédio, processei ele aqui, vou pedir para ver aqui os parâmetros de instabilidade global. O TQS me dá aqui, ó, o γz, então eu tenho um γz para cada direção de vento aí que você está vendo, né? Então eu tenho aqui, ó, um γz de 1,20 no vertical desse prédio e 1,24 no sentido horizontal. Vou já te dizer o que representa cada um desses valores. Ele tem aqui também o FAV-T. E você está vendo que o FAV-T é bem maior do que meu γz. O que é o FAV-T? O FAV-T é um γz dentro do TQS. O FAV-T é do TQS, não é da norma. Mas o FAV-T é um γz, uma espécie de γz que considera também os deslocamentos verticais, os deslocamentos horizontais gerados pela carga vertical. Em teoria, né, do ponto de vista assim, físico, o FAV-T é uma coisa mais segura, diria assim, mais correta que o γz. Mas de fato o FAV-T não está na norma. O γz tá. Isso, uso o γz e o FAV-T. Eu uso o γz porque está na norma. Mas em teoria eu dou uma olhadinha ali, uma pescadinha como quem não quer nada no FAV-T para ter certeza que também que meu prédio não é instável, tá bom? Esse é um ponto importante. Se você quiser fazer, por exemplo, só para testar sua curiosidade, uma análise de F2, você pode modelar o pórtico lá, aqui no caso um pórtico plano, com cargas verticais e cargas horizontais. Pede o F2 para resolver esse pórtico, aí ele vai te dar os deslocamentos, ó. Então você tá vendo aqui, ó, que eu tenho um deslocamento desse ponto para esse de 4,29 centímetros, né? 0,42 centímetros, na verdade. Aqui 0,42 também e tal.
Para cada um desse delta, ó, eu vou ter uma força vezes esse braço de alavanca. Essa força vezes esse deslocamento. Essa força vezes esse deslocamento. Aí eu vou somar, ó, essa segunda força com esse deslocamento. Essa força de 615 vezes esse deslocamento. Essa força de 299 vezes esse deslocamento. Aí somo com essa força de 268 vezes esse deslocamento e vai fazendo tudo isso em todas essas forças verticais para achar o somatório dos momentos. E também vou fazer o somatório dos momentos aqui sobre as cargas horizontais, tá? E aí eu tenho lá as minhas expressões, ó, do ΔM1 tot e do ΔM tot. Eu consigo calcular os dois momentos e calcular o gama Z manualmente ali, no caso aqui deu 1.08. Enson, tu mostrou agora que deu 1.08, agora há pouco tu mostrou 1.20, 1.24, o que quer dizer esses valores, o que são os limites, como é que funciona? Então vamos lá, resumidamente aqui para você nunca mais esquecer, né? Dá um print aqui nessa tela para você guardar isso aí para você, né? O ponto importante, se teu gama Z deu até 1.1, por exemplo, aqui deu 1.08, o que isso significa? Que o nosso pórtico, ele pode ser calculado ali como somente os nós fixos, né? Não, os efeitos de segunda ordem global são desprezíveis, não precisam entrar na conta. Então, o gama Z de 1.1 é como se os efeitos de segunda ordem representassem até 10% do efeito total, né? É uma boa interpretação ali, né? E aí você tem nessa conta que como o valor da segunda ordem é baixo, até da ordem de 10%, então ele não precisa entrar na conta, né? Faz só uma análise mesmo uma análise de primeira ordem, normal, considera tudo nó fixo, indeslocável, e aí faz as continhas lá de boa, que os parâmetros de coeficiente de segurança já atendem a norma tudo certinho. Se o nosso gama Z é maior do que 1.1, aí isso quer dizer que eu tenho sim que considerar o efeito de segunda ordem global na minha conta. No caso especificamente o efeito das ações horizontais e mais especificamente o efeito do vento. Então o que é que eu faço, né? Digamos, o meu gama Z que eu mostrei aqui do meu prédio, ó, deu 1.2 na direção 90-270. Então eu vou pegar os esforços do vento, multiplicar por 1.2, então se o esforço do vento deu 100, vezes 1.2 dá 120. Aí quem vai para a conta é 120. O gama Z, ele majora esse efeito para que seja considerado globalmente, de forma aproximada, agora uma análise, um efeito de primeira ordem e de segunda ordem. Eu não preciso fazer outra análise, e aqui é uma grande vantagem do gama Z que torna tudo muito fácil. Eu faço a minha análise ali do meu pórtico uma vez, vejo quanto deu meu gama Z e com aquele resultado, se meu gama Z é maior do que 1.1, eu simplesmente multiplico os esforços pelo meu valor de gama Z e aí eu crio uma envoltória lá para minha análise global da estrutura, tá? Lembrando que tudo que a gente falou aqui só serve para gama Z abaixo de 1.3. Se o gama Z é abaixo de 1.3, eu não posso mais fazer essa análise simplificada. Ô Enson, para encerrar, uma pergunta bobinha aqui. Se eu estou fazendo a minha estrutura, um predinho lá de 7 pavimentos, e deu um gama Z de 1,35. E aí, faz o quê? Muda para P delta? Não recomendo fazer isso. Eu recomendo você enrijecer sua estrutura para que ela volte com gama Z abaixo de 1.3 em alguma direção. Lembrando, tá, gente, que se você faz a análise da sua estrutura com 4 direções de vento e em pelo menos uma delas o gama Z deu acima de 1.3, então você tem uma estrutura instável. Não pode continuar o cálculo para as outras 3 direções, né? Tem que enrijecer a estrutura. E como é que faz isso? Você pode aumentar o FCK do seu prédio, então tá com 30, bota para 35, bota para 40 MPa. Se você usa modelo 4 do TQS, né, ou algum modelo onde a laje não entra no pórtico, você pode se utilizar de um modelo onde a laje entra no pórtico e a estrutura fica automaticamente mais rígida, que agora você tem um elemento estrutural a mais trabalhando. Terceira coisa que você pode fazer também é criar mais pórticos dentro da tua estrutura, né? Aumentar ou criar mais rigidez, aumentar a seção de viga que está ligada por pilar, aumentar a seção do pilar, que aí você tem uma estrutura mais rígida, ela desloca menos, ela deslocando menos, o gama Z cai, tá? Basicamente era isso que eu tinha para te falar numa análise ali mais generalista do coeficiente gama Z, para você não mais esquecer disso aí. E aí, gostou? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que já já eu apareço lá para te ajudar aí com a resposta e melhorar teu entendimento sobre esse coeficiente tão importante para nós projetistas. E se você quiser aprender a projetar estruturas, estão abertas as inscrições da pós-graduação do INEC. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo para você receber lá todas as informações da nossa pós. A gente se vê.